Irmãos, que a graça do Senhor Jesus venha sobre nossas vidas, amém? Mais uma vez é muito bom podermos estarmos aqui, adorar o Senhor, glorificar o nome dEle, que Deus possa vir estar nos abençoando mais uma vez essa manhã, continue nos fortalecendo nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, se você tem acompanhado, desde a semana passada, nós colocamos esse cartaz aqui, onde nós estaremos nesse mês de julho, comemorando os 20 anos da Igreja Metodista Missionária. Com certeza estávamos preparando uma grande festa para glorificar ao Senhor, com certeza ia vir pessoas lá da igreja de Mantena, da igreja de Timóteo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Deus, Ele, nada foge do seu plano, tudo está sob o controle das mãos de Deus. Eu posso dizer, esses 20 anos da Igreja Metodista Missionária, esse tema ele encaixa muito bem sobre perseverança, independente de você que está aqui, você que está me assistindo, quanto tempo você faz parte dessa história, todos nós somos importantes na casa do Senhor. Eu tive o privilégio de nascer dentro da Igreja Metodista, vindo a essa Igreja Metodista Missionária sendo criada, sendo fundada, passamos sim por dificuldades, tivemos desafios, posso dizer que é uma história linda que nós estamos construindo aqui para a honra e glória do Senhor. Mas uma coisa que sempre ficou marcada na minha memória, na minha mente, é o título, o pré-título, vamos dizer, que a nossa igreja ela prega, que é testemunhando Cristo pela palavra de Deus. E foi através aqui dos estudos, das escolas dominical, dos cultos de quinta-feira, dos grupos familiares, sim, de todas as programações, foi aqui que eu aprendi verdadeiramente a olhar para Cristo, de testemunhar Cristo pela palavra de Deus, de entender a importância de Jesus, de compreender quem é Jesus para nós. E essa manhã eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a perseverança de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso maior modelo de perseverança. Fique sobre seus pés, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 33. Esse tema foi proposto para nós estarmos trabalhando durante esse período sobre perseverança. Abre comigo o Evangelho de João, o capítulo 16, nós vamos ler o verso 33, amém? Diz assim a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar, Deus, aos nossos corações, Pai, porque aqui estamos nós, Deus, sedentos para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui nós diante da Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações essa manhã. Fala, Deus, a cada um aqui de forma sobrenatural. Que possamos entender, ó Pai, quão importante foi a perseverança de Jesus Cristo para nós hoje. Obrigado, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Querido, pode se assentar. Irmãos, eu imagino que quando Jesus ele está nesse capítulo 16 aqui de João, na sua Bíblia que você tem em mãos, e talvez você pode ver se tem algum pré-título, que no início do capítulo 16 vai estar falando que a missão do Consolador. Eu entendo quando Jesus ele fala isso, essas coisas vos tenho dito, não apenas o que ele falou no verso 32, no verso 31, no verso 30, mas imagine que quando Jesus ele chega aqui, ele já está falando de tudo aquilo que Jesus ele já falou, de tudo aquilo que Jesus já tinha pregado, de tudo aquilo que Jesus tinha vivido. Então eu entendo que Jesus fala assim, de todas essas coisas que vos tenho dito, que eu tenho falado, que a minha vida tem sido uma experiência para vocês, mas eu digo, tenha paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por aflições, por problemas, por dificuldades, por doenças, por pandemias, sim, por tudo. Mas ele termina dizendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus ele traz essa palavra de ânimo para mim e para você. Jesus ele traz essa palavra de perseverança.
Jesus ele traz essa palavra de refrigério para a nossa alma. Porque se Jesus venceu o mundo, sim, então não vai ser eu sozinho, mas eu, através de Jesus Cristo, eu posso vencer. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Aquele que está em Cristo, que é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Não é mais a minha e a sua vontade, mas é a vontade de Jesus que precisa prevalecer na minha vida. Querido, eu preciso entender esse evangelho da salvação. Quando eu e você entendemos o sacrifício de Jesus, a minha vida, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque não vai ser o meu pensamento, mas vai ser o pensamento de Jesus sobre a minha vida. Irmãos, eu poderia citar vários pontos aqui sobre a perseverança de Jesus. Poderia citar várias ocasiões na vida de Jesus. E quando eu falo na vida de Jesus, eu não falo apenas de um Jesus ressurreto depois do terceiro dia, que ele ficou aqui na terra aproximadamente 40 dias. Mas eu falo do Jesus que teve os seus 3 anos de ministério, que ele era ser humano como eu e como você. E Jesus, como ser humano, como eu, como você, sim, toda provação que eu e você passamos hoje, sim, Jesus ele passou naquela época. E eu quero apenas citar 3 pontos de muitos outros que eu disse. Eu poderia dividir essa pregação em 2, 3, 4, sim. Nós teríamos assunto para falar aqui o restante do ano sobre a perseverança de Jesus. Mas eu quero trazer aqui 3 pontos importantes na vida de Jesus, que a sua perseverança ela pode trazer hoje. Aqui a perseverança de Jesus traz hoje para mim e para você uma paz. Mas não a paz como o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. Jesus, querido, ele foi tentado. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 4, vai ter esse episódio da tentação de Jesus. E lá tem algo interessante que diz: o Espírito, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Sim, Jesus ele foi tentado. Mas naquela ocasião lá mostra que Jesus ele venceu a tentação. Ele perseverou na palavra de Deus. Porque tudo aquilo que o diabo falava com ele, ele ia para a palavra de Deus e mostrava. Porque Jesus ele perseverou, sim, mas ele perseverou pela palavra do Senhor. Querido, eu e você hoje também nós somos tentados. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Você que está aqui comigo, você abre 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13. Você que está me assistindo pelo vídeo, você pode ter a oportunidade de estar parando, de estar escutando novamente esse versículo que vai ser falado aqui, que vai ser ministrado, os versículos. Mas eu quero ler com os irmãos o que está em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13. Jesus ele foi tentado, ele venceu a tentação pela palavra de Deus. Ele venceu a tentação pelo poder que há na palavra do Senhor, porque Jesus disse naquela ocasião: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus ele foi vitorioso naquela ocasião contra o Satanás, quando ele foi tentado. E em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Querido, essa palavra ela é maravilhosa, porque da mesma forma que Jesus ele suportou aquela tentação, sim, pelo fato de Jesus ter suportado aquela tentação, hoje eu e você podemos suportar. Olha o texto que nós lemos, olha que maravilha que Jesus fez, sim, porque toda a ação de Jesus, houve uma reação hoje na minha vida e na sua vida. Se hoje eu e você estamos aqui pregando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, cultuando a Deus aqui, por quê? Porque Jesus ele foi obediente, porque Jesus ele perseverou, porque Jesus ele teve um momento ali que ele sim, ele olhou para a palavra de Deus, ele perseverou pela palavra de Deus. E olha que maravilha que a palavra do Senhor nos traz essa manhã para nós meditarmos e entendermos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então toda tentação que chega a mim e a você é humana. Não há nada sobrenatural
Porque eu posso vir dizer, mas a carne é fraca. Mas é difícil. Eu costumo sempre falar isso na nossa classe do crescimento cristão, sim. Seria bom mesmo se a carne fosse fraca. Porque se a carne fosse fraca, o espírito estava forte. O problema é quando a nossa carne ela está forte. Quando nós estamos alimentando a nossa carne com coisas que não agradam a Deus. Aí sim, nós vamos cair em tentação. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Eu lembrei da minha avó, que ela falava comigo, Deus ele sempre dá o frio para você, meu filho, conforme o cobertor que você tem. Deus ele sempre vai dar um problema, alguma situação, porque que você possa suportar. Aí que eu tenho que olhar para a Bíblia e entender que eu não consigo fazer as coisas do meu jeito, mas eu preciso entender que eu preciso ser dependente de Deus, da ação do Espírito Santo, porque diz que Deus ele é fiel. Nós seres humanos que não somos fiéis a Deus. Então diz que Deus ele é fiel e não vai vir tentação além das nossas próprias forças, mas diz o quê? Pelo contrário, juntamente com a tentação, então a tentação vem, mas juntamente com ela, ele vai prover livramento, de sorte que possamos suportar. Sabe o que é essa provisão de Deus? Chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque através da ação de Jesus Cristo eu consigo suportar. Agora, se eu tentar fazer as coisas da minha forma, do meu jeito, Igor, como se diz aí, né? Eu vou dar com os burros na água. Eu preciso entender que em Jesus eu posso suportar. Porque não foi à toa que Jesus citou o versículo que estava exposto aqui, que nós lemos em João 16:33. Porque em Jesus nós vamos ter paz. Vamos ter aflições sim. O que eu entendo com aflições? É problemas, é dificuldade, é ansiedade, é doença, sim, vai acontecer. Mas eu preciso olhar para Jesus e entender, se Jesus venceu, eu posso vencer. Mas eu posso vencer em Jesus Cristo. Então esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13, ele nos dá refrigério para a nossa alma. Porque não vai vir tentação senão humana. Não vai vir tentação que eu e você não podemos suportar. Mas não é eu sozinho, não é você sozinho, mas é através da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós vamos tentar. Eu preciso entender que Jesus tentar sobre a minha vida. Eu tenho que fazer por Jesus e não fazer por Jesus. Sim, fazer aquilo que agrada por Jesus e não fazer aquilo que não agrada por Jesus. Então, meus irmãos, se Jesus ele perseverou na tentação, ele pode nos ajudar a nos livrarmos das tentações. Se Jesus ele foi perseguido, querido, eu poderia citar vários versículos aqui sobre a forma que Jesus ele foi perseguido. Mas abre sua Bíblia comigo aí, em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12. Eu poderia citar muitos versículos da forma que Jesus ele foi perseguido. Muitas referências bíblicas. Mas eu quero ler o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, que diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, se eu tenho Jesus como mestre, se eu tenho Jesus como meu Senhor, se eu tenho Jesus como meu Salvador, então qual é a probabilidade de tudo aquilo que ele sofreu, que ele sentiu, eu também senti e sofrer? É grande. Sim, para toda a ação de Jesus existia um ato de perseguição. Eu posso pontuar vários aqui, mas vamos lá em alguns. Sim, Jesus ele curava as pessoas no sábado. O que as pessoas falavam? Ele está em pecado, ele está curando no sábado. Jesus estava fazendo algo bom, curando pessoas, fazendo milagres, mas qual era a perseguição? Ele está errado, ele está fazendo aquilo que é no sábado, ele não pode fazer. Outras versões diz lá assim, mas Jesus ele está curando, ele está fazendo as coisas em nome de Belzebu, em nome do diabo.
Não pode isso. Sim, mas Jesus ele está perdoando pecado. Quem é ele para poder perdoar pecado? Jesus ele foi perseguido pelos escribas, pelos fariseus, pelo próprio povo judeu, pelos gentios. Sim, toda a vida de Jesus foi uma perseguição. Porque toda a ação que ele fazia, as pessoas arrumavam ou desculpa, arrumavam pretexto para poder perseguir Jesus. E da mesma forma, esse texto que nós lemos aqui, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Querido, se hoje eu e você batemos no peito e falar que somos cristãos, falar que aí vai falar assim, você é crente, você é da igreja, já é uma forma de perseguição. Ainda mais hoje, com o que nós estamos vendo e vivendo nesse mundo aí. Se você posicionar alguma coisa mediante da palavra de Deus, você é perseguido, você é errado, você é isso, você é aquilo. Nada de o que está acontecendo hoje é diferente do que acontecia com Jesus. Toda boa ação, todo princípio bíblico que Jesus ele se posicionava, as pessoas vinham de forma diferente para poder perseguir. Mas mesmo através de toda a perseguição que Jesus ele sofreu, ele perseverou para ser fiel à palavra de Deus. Ele perseverou para ser fiel à palavra de Deus. E lá em Mateus, capítulo 5, o verso 10, quando ele fala das bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando Jesus fala de justiça, não é justiça humana não, é justiça de Deus. Porque quando eu e você, nós fazemos opção por ter justiça, fazemos opção por levar a sério a palavra de Deus, nós somos perseguidos. E achamos que estamos sendo careta, que estamos sendo radical e por aí vai. Mas Jesus ele não estava importando com o que as pessoas estavam. Quanto mais Jesus era perseguido, mais a sua fama aumentava. Quanto mais Jesus era perseguido, mais o seu nome era falado, mais o seu nome era pronunciado. Porque várias versões bíblicas aqui, se você for ler nos evangelhos, quando Jesus curava, falava assim, e a fama de Jesus ia percorrendo de cidade em cidade. Jesus já chegava na cidade, as pessoas já sabiam o que Jesus ele fazia. Mesmo Jesus perseguido, ele não se importava com aquilo, mas ele era perseverante, ele era obediente à palavra de Deus. E Jesus disse, no capítulo 5 de Mateus, no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E muitos outros eu poderia citar aqui, sim, Jesus ele foi traído. Jesus ele andava com 12 discípulos e um traiu. Talvez essa palavra traído para mim e para você, a gente fala assim, eu nunca fui traído, sim, a gente pode entender sobre várias formas. Talvez eu e você nos decepcionamos com pessoas, com irmãos. Talvez nós nos decepcionamos com a igreja, ou com dogmas de igreja, ou com a religiosidade. Mas jamais eu e você vamos nos decepcionar com o Evangelho de Cristo. Querido, a igreja pode te decepcionar, as pessoas podem te decepcionar, o sistema religioso, o sistema político, o sistema que está aí fora pode te decepcionar, mas Jesus Cristo jamais vai trazer decepção para mim e para você, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Em Colossenses capítulo 1, verso 15 diz que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Querido, se até Jesus Ele foi traído ali, Ele foi perseguido, Ele foi zombado. Eu citei algumas coisas aqui. Jesus Ele foi zombado, Ele foi humilhado, Ele foi criticado, Ele foi abandonado, porque Ele perseverava na palavra de Deus. Talvez eu e você hoje, pela perseverança da palavra de Deus, pessoas não deixam mais de conversar com a gente, as pessoas não querem mais. Sim, não preocupe com isso, mas seja fiel à palavra de Deus. Porque Jesus Ele sofreu todo tipo de perseguição, todo tipo de tentação, todo tipo de tentação humana possível, Jesus Ele sofreu. Mas Ele perseverou, e através da perseverança de Jesus, da sua obediência a Deus, nós estamos aqui hoje. 2020 anos depois da sua história, depois da sua vida, que Ele reviveu, que Ele ressuscitou, aqui nós estamos, por causa da obediência de Jesus Cristo. E eu quero voltar para o texto que nós começamos.
João capítulo 16, o verso 33. Jesus ele disse: essas coisas vos tenho dito. Sim, o que Jesus está querendo dizer? A vida dele. Ele está dizendo: irmãos, para quem estava ali, para nós hoje, eu estou falando essas coisas, a minha vida está aqui como exemplo, para que em mim vocês tenham paz. Querido, porque o que faz eu e você hoje, no meio dessa crise, sim, eu creio que cada um foi afetado com essa pandemia, ou tanto diretamente como indiretamente. O que faz eu e você repousarmos no nosso travesseiro, colocar a nossa cabeça no travesseiro, não é porque a nossa conta bancária está bacana, porque nós temos dinheiro no bolso, sim, é porque Jesus ele traz a nossa paz. Porque Jesus ele traz a paz para mim e para você, porque Jesus ele traz a paz, e através disso, de Jesus, sim, ele vai nos dar sabedoria para administrarmos esse tempo de crise, porque em tempo de crise é momento de termos crescimento, em todas as áreas de nossa vida, inclusive a financeira, inclusive a espiritual, inclusive a profissional, porque um momento de crise que formam pessoas fortes, que formam pessoas que sabem perseverar mediante a palavra de Deus e saber em quem Deus tem confiado. E como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. É em tempo de dificuldade que nós crescemos, é no tempo de dor que nosso caráter é formado, é tempo de crise que nós nos reinventamos, é tempo de crise que nós buscamos ainda ser mais dependente do Senhor. E é num tempo de crise que acontecem essas coisas aí, que eu e você entendemos e compreendemos que nós não temos o controle de nada, porque a nossa vida muda do dia para a noite. Nós já estamos no mês de agosto, parece que o mundo parou desde março. Muitos planos nós tínhamos, muitas coisas nós tínhamos planejado, mas eu imagino que a minha vida e a sua vida mudou completamente a partir disso. Novos projetos surgiram, novas oportunidades surgiram, e Deus ele tem continuado sendo fiel comigo e com você. Deus não tem deixado faltar nada na minha casa, eu creio que na sua casa também não, meu querido. Deus ele tem dado a oportunidade de nós prosperarmos mesmo nesse momento. O que é essa prosperidade? Não é você ter acúmulo de coisas, é não faltar nada na sua casa. É você abrir a geladeira, ter o que você comer, você poder deitar na sua cama e dormir, descansar. É você saber que Deus tem cuidado de você mesmo no momento de crise. Eu quero ler o último texto aqui antes de orarmos. Está em Hebreus, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Porque pela perseverança de Jesus, hoje nós estamos aqui. Pela obediência de Jesus, hoje nós estamos aqui. E em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1 e o verso 1 e o verso 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo vergonha, vai estar em algumas versões ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Querido, o segredo para nós perseverarmos aqui, igual Abacuque ele diz, é você olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querido, se você quer perseverar a sua vida, olhe para Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para Jesus. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não é você que está me vendo através dessa gravação? Sim, feche seus olhos e medite. Eu vou estar aqui de olhos abertos, porque eu vou estar ministrando sobre a sua vida. Irmãos, medite naquilo que você ouviu aqui essa manhã, sobre a perseverança, sobre o exemplo de Jesus. Vai estar passando uma música aqui agora, eu gostaria que você prestasse atenção. Você que está me assistindo nessa gravação, se essa música estiver alta, abaixa um pouco, mas
querido, preste atenção na letra dessa música. Pode aumentar um pouco, meu irmão. Penso em jogar tudo pro alto, às vezes penso em voltar atrás, às vezes penso que nada vai dar certo, às vezes penso em desistir de continuar a caminhar. Às vezes penso em todos os problemas, às vezes penso em desanimar, às vezes penso em me render ao fracasso, às vezes penso em desistir. A caminhar. Mas quando eu lembro de tudo que Deus fez por mim, quando eu lembro de tudo que Ele é pra mim, quando eu lembro que há uma promessa e ela vai se cumprir. Mas quando eu lembro de tudo que Deus fez por mim, quando eu lembro de tudo que Ele é pra mim, quando eu lembro que há uma promessa e ela vai se cumprir sobre mim. Vale a pena seguir em frente, vale a pena esperar acontecer, vale a pena lançar-me em teu colo e descansar. Vale a pena seguir em frente, vale a pena esperar acontecer, vale a pena lançar-me em teu colo e descansar. Querido, essa música ela vai estar bem baixinha agora. Continue com seus olhos fechados. Às vezes penso em Querido, não jogar pro alto, vale a pena perseverar na presença de Deus. às vezes Vale a pena ser fiel. Sim, às vezes dá vontade sim de chutar os baldes, de desistir de tudo, de abrir mão de tudo, porque é difícil. O próprio Jesus disse isso, que nós iríamos ter aflições, mas que Jesus nos traria a paz. E não a paz como o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, vai guardar a nossa mente, nosso coração cativo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a palavra que Deus quer trazer para você essa noite: continue perseverando no Evangelho da salvação. Continue testemunhando Cristo pela palavra de Deus, meu querido, não abra mão. Continue perseverando, porque em Cristo Jesus nós vamos encontrar força. Porque Jesus, Ele vai nos dar força, porque a válvula de escape chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi humilhado, Jesus ele foi criticado, sim. Talvez eu e você podemos estar isso tudo porque nós nos posicionamos como cristão. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que você que está nos assistindo, sim, persevere na palavra de Deus. Não abra mão do Evangelho da salvação. Porque a palavra do Senhor diz que a presença de Jesus, ela nos constrange de uma tal forma. Porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, como querido eu e você que somos pecadores, mesmo assim nós somos falhos, mas Jesus ele nos amou de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, nós podemos sofrer aqui nessa terra, se nós podemos passar por provações, por dificuldades, mas Jesus também ele nos prometeu termos uma vida com abundância. Independente do que nós passarmos, o que nós vivemos aqui nessa terra, não vai de ser comparado com a glória no futuro, com a vida eterna que Deus tem preparado para mim e para você. Mas eu quero dizer para você, esse momento, persevere na presença de Deus, tenha perseverança em Jesus, não abra mão do Evangelho da salvação, viva a palavra de Deus de forma intensa,
que você vai ver as coisas de Deus acontecer na sua vida, no tempo dele e da forma dele. Deus não vai deixar nada faltar na minha casa, na sua casa, porque Ele tem nos sustentado. E como diz em Mateus que nós lemos, capítulo 10, capítulo 5, o verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continue sendo perseguido, meu querido, por causa da justiça, por causa do Evangelho de Cristo, porque não tem problema, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvirmos a Tua Palavra, de meditarmos em Tua Palavra. Porque Deus, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos diz que nós vamos ter por aflições, que nós precisamos, Deus, ter bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo. Então, Pai, em Jesus nós podemos vencer. Pai, que nós possamos olhar para Jesus Cristo, olhar para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhar para a direita e nem para a esquerda, não olhar para problemas, para dificuldade, não olhar para o caos que o mundo está aí fora, mas eu venho basear as minhas atitudes através da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Deus vai nos dar um escape de como suportar as provações, de como suportar as dificuldades, Pai. Então, Deus, como essa música que nós ouvimos aqui nesse momento, vale a pena seguir em frente, vale a pena esperar, vale a pena ser fiel à Tua palavra, Deus, vale a pena testemunhar Cristo pela palavra de Deus. E é isso que a Igreja Metodista Missionária tem feito ao longo desses 20 anos, ensinando todas as pessoas que estão, todas as pessoas que já passaram por essa igreja, a testemunhar Cristo pela palavra de Deus, a viver verdadeiramente o Evangelho da salvação, em perseverar na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e sabemos, Pai, que nós possamos perseverar, porque Jesus, Ele perseverou até o fim, e através dessa perseverança, dessa obediência de Jesus, hoje nós estamos aqui, porque Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Deus, nós não podemos chegar ao Senhor por outro método, por outras pessoas ou por nada. A única forma, Deus, de chegar até o Senhor chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, Deus, nos ajude a perseverar na Tua palavra, nos ajude, Deus, a testemunhar Cristo pela Sua palavra, de termos uma vida que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, continue perseverando na palavra do Senhor, porque lá em Mateus capítulo 24, o verso 13 diz o quê? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sim, quando é o fim nós não sabemos, mas pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguma hora, pode ser daqui a um dia, assim, mas persevere até o fim, porque nós vamos ser salvos não por mérito humano, mas pela graça, porque graça é favor imerecido. Amém? Que Deus nos abençoe. Antes de finalizar, eu quero só dar alguns avisos aqui, né? Quero anunciar os aniversariantes da semana, que vão fazer aniversário essa semana até o próximo sábado. Hoje, dia 2, quem está aniversariando é a irmã Maria dos Anjos Lemos, é nossa irmã Tatiana Cardoso. Dia 3 é nossa irmã Chayane Rosa. Dia 4 nós temos nosso irmão Danilo Guedes. Dia 5 temos também duas irmãs, a irmã Maria Cristina Barros, minha irmã está aqui, Deus te abençoe, a irmã Zuma Marcelino. E dia 8 é nosso irmão Ridalto Cordeiro. Então, querido, se você tiver a oportunidade, manda uma mensagem para essas pessoas durante a semana. É muito bom receber uma mensagem de gratidão ali, desejando um feliz aniversário. E também o último pedido aqui, a irmã Alândia, ela pede oração para toda a igreja, ela vai fazer alguns exames, ela vai ter algumas consultas aí essa semana, então ela pede a oração da igreja, que a igreja possa vir estar orando, para que Deus possa vir estar conduzindo sobre todas essas coisas. Amém? Querido, fique sobre seus pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que nós possamos sair daqui firmes, confiantes nessa palavra, que sim, que vale a pena perseverar no Evangelho de Cristo, vale a pena sermos perseverantes, testemunhar Cristo pela palavra de Deus. Deus, mais uma vez nós colocamos nossa vida em oração. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos esses aniversariantes que vão completar mais um ano de vida, Pai.
essa semana, se assim o Senhor permitir. Deus, nós abençoamos essas pessoas em nome de Jesus. Que essas pessoas venham a cada ano, cada dia que passar, a contar os seus dias na presença do Senhor. Deus, nós profetizamos bênçãos sem medidas, nós profetizamos a presença do Senhor sobre essas pessoas. Que essas pessoas venham entender a importância da Tua palavra e que o Senhor possa vir conceder muitos e muitos anos de vida a essas pessoas na presença do Senhor. Colocamos, ó Pai, a irmã Alande, que nos pediu oração sobre alguns exames, sobre algumas consultas que ela irá fazer essa semana. Deus, nós confiamos no Senhor, que é o médico dos médicos. Então, Deus, capacita esses médicos, capacita, Deus, essas pessoas que vão fazer esses exames, que vão operar essas máquinas, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor cura, ó Pai. Nós cremos que há cura no nome de Jesus. Então, nós precisamos a cura, a libertação de toda enfermidade, toda doença na vida da irmã. Que ela possa vir entender que só Jesus possa vir dar paz na vida dela, mediante a todas as circunstâncias. Pai, muito obrigado por cada pessoa que se dispôs a estar aqui nessa manhã, por cada pessoa, Deus, que está assistindo essa gravação. Deus, abençoe nossas vidas em nome de Jesus, e que a paz do Senhor, Deus, que excede todo o entendimento humano, possa vir guardar os nossos corações, a nossa mente, em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que essa palavra venha encontrar, Deus, morada em nossos corações, que possa vir gerar frutos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém, e glorificado seja o teu santo nome. Meus irmãos, vá em paz, que Deus possa vir nos abençoar, abençoar a sua vida, em nome de Jesus.